Saudações, alunos da Escola Dr. Júlio de Carvalho e todos que estão acompanhando esse vídeo aí no nosso canal da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Eu espero que todos estejam bem. Gostaria também de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, e vá lá, se inscreva, dê essa força, valeu? Vamos lá, pessoal. A nossa aula de biologia hoje é sobre citologia. É uma aula bem básica, tá bom? Então, vamos lá, aproveite o conteúdo. Citologia, pessoal, é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à estrutura e funcionamento. Então, a palavra citologia ela é formada por esses dois radicais gregos, kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo. Então, a junção da estudo da célula. E o que são as células, professor? As células, pessoal, ela tem por definição que são as unidades funcionais e estruturais básicas de todos os seres vivos. Então é o seguinte, se você está aí respirando, né? Se você está aí, o seu metabolismo funcionando, significa que você é um ser vivo. Então você é formado por células, beleza? Então todos os seres vivos, pessoal, eles são formados por células, tranquilo? Então, assim, não é só os animais que possuem vida. As plantas também possuem vida. Logo, elas também são formadas por células. As bactérias possuem vida. Logo, são formadas por células. Fungos, protozoários, beleza? Professor, eu não ouvi você mencionar algo a respeito sobre os vírus. Pois bem, pessoal, vamos lá. Os vírus, esses carinha aí que estão botando terror aí no mundo todo, né? O coronavírus, o novo coronavírus, ele faz parte desse conjunto, o conjunto dos vírus. Só que eles são considerados seres acelulares. O que é isso? Significa que eles não possuem células. Então, por esse motivo, muitos autores defendem que os vírus não podem ser classificados como seres vivos. Beleza, pessoal? É um micro-organismo, por sinal muito perigoso, né? Porém, causam várias doenças, porém eles não são considerados seres vivos. Professor, e esse morto-vivo, mesmo assim, né? Será que eu posso dizer, mesmo assim, ainda coloca muito terror em muita gente, causa muita doença, causa muitas doenças, né? O coronavírus, o Covid-19, é uma delas. Mas não é só essa doença, não. A AIDS é um exemplo de doença viral, a gripe, cachumba, catapora, rubéola. Todas essas daí são exemplos de doenças virais, beleza? Pessoal, para a gente entender melhor sobre citologia, sobre as células, a gente precisa voltar um pouco ao tempo. E lá por volta de 1590, onde deu origem lá na Holanda, esses irmãos Hans e Zacharias Janssens inventaram um pequeno aparelho de duas lentes, que chamaram de microscópio. Tranquilo? Pouco mais tarde, Robert Hooke, o inglês, em 1665, observou alguns espaços de cortiça, os quais ele chamou de célula. Então, Robert Hooke foi o inglês que essa primeira gravura aí é o microscópio inventado por ele, por Robert Hooke. Ele observou células vegetais, ou seja, células de planta. Ele deu o nome de célula, que significa pequena célula. Mas foi mais tarde, lá na Alemanha, o Theodor Schwann observava a existência de células nos animais e nos vegetais. Daí que parte o princípio da teoria celular, onde diz que todos os seres vivos são constituídos por células, beleza? Todos os seres vivos possuem células, não se esqueça. Vamos lá. Os seres vivos, pessoal,
eles podem ser classificados de acordo com o número de células que eles possuem. Existem os seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula. O exemplo são as bactérias, as algas, os protozoários. Fungos também, existem fungos que são formados por uma única célula, que é o caso das leveduras, tá bom? Os seres também podem ser pluricelulares, também chamados de multicelulares. São seres vivos formados por muitas células. O exemplo são os animais e vegetais. Mas também, assim como existem fungos, pessoal, que são formados por uma única célula, existem fungos que são formados por mais de uma célula, que são multicelulares. Como, por exemplo, o champignon, que é um fungo, né? O shiitake, o cogumelo. Isso aí são exemplos de fungos que são formados por mais de uma célula. Tranquilo, pessoal? Valeu! Dando continuidade, assim, existe células micro e macro. Eu já vou explicar para vocês. Células microscópicas, são células que não dá para visualizar a olho nu. Eu vou precisar de um aparelho, que é o microscópio, para que eu possa analisar, para que eu possa ver. Tranquilo? A maioria das células são células microscópicas, não se esqueça disso. Não tem como eu visualizar, beleza? Mas também em um pequeno número existem as células que são macroscópicas, como vocês podem ver aí na imagem. Tranquilo? O ovo é um exemplo de uma célula macroscópica. Quando você olha para a gema, ali você está vendo uma célula. Os alvéolos de uma laranja, também chamado de gominho também, são exemplos de células, tranquilo? Células macroscópicas, ou seja, as células que eu consigo ver a olho nu, sem a ajuda do microscópio. Enquanto ao formato das células, elas podem ter o seu formato discoide. Discoide, o formato de disco. Um exemplo, como vocês podem ver aí na imagem, nessa primeira imagem, são as células do sangue. Aí eu tenho os glóbulos vermelhos, tranquilo? Nessa próxima imagem, eu tenho um exemplo de uma célula esférica. Um exemplo de uma célula esférica é o óvulo, né? Uma célula reprodutora feminina. Elas também podem ser estreladas. Como vocês podem ver aí nessa terceira imagem, isso aí é uma representação, um exemplo de uma célula nervosa, que a gente chama de neurônio. Mas também elas podem ter o formato fusiformes, alongadas, né? Que são as células do músculo, beleza? Estrutura das células. Como eu mencionei, é uma aula básica de citologia, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre essas três partes simples, né? Essas três partes básicas, beleza? Em outra aula, em outro momento, aí a gente fala mais detalhado sobre a membrana plasmática, sobre o citoplasma, sobre o núcleo. Mas basicamente, uma célula é formada por três partes: a membrana, ou membrana plasmática, ou membrana citoplasmática, que é uma espécie de uma capa que envolve a célula. O citoplasma é uma região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. E o núcleo é uma estrutura que controla todas as atividades metabólicas, as atividades celulares, certo? Ela que tem o comando, ela que dá a ordem. A ordem passa lá do núcleo, parte do núcleo, beleza? Olha só. A membrana plasmática. A capa, como assim é também chamada, dupla, que envolve e protege todo o interior da célula. Ela tem permeabilidade, ela tem como característica a permeabilidade seletiva. O que é isso?
A capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem. Ou seja, ela controla, pessoal. Ela tem esses canais aí, como vocês podem ver, canal da proteína, ou através dos fosfolipídios mesmos, podem. Ela tem esse controle, né? Então ela tem esse controle do que entra e do que sai. Não é qualquer coisa que ela deixa entrar dentro da célula e qualquer coisa que ela deixa sair, não. Beleza? Então, essa característica é o que a gente chama de permeabilidade seletiva, beleza? Ou seja, só seleciona algumas substâncias, tranquilo? Para entrar e para sair da célula. Próxima, o citoplasma. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. É onde encontra-se dispersos as organelas ou organoides que garantem o bom funcionamento da célula. Como vocês podem ver aí na imagem, aí toda essa representação na cor azul é o citoplasma, beleza? Então vocês podem frisar mais aí a membrana plasmática. É essa parte que fica mais externa, digamos assim, que protege a célula. O citoplasma é toda essa região azul que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. E agora vamos ao núcleo, né? Ao núcleo celular. O núcleo é uma estrutura importante, encontrada nas células eucarióticas, beleza? Em outro momento eu vou falar para vocês o que é uma célula eucariótica, uma célula procariótica, beleza? Mas a princípio gostaria de dizer que uma célula eucariótica é uma célula que possui um núcleo organizado. Ela é organizado muitas das vezes limitada por uma membrana, que é o que a gente chama a membrana de carioteca, beleza? E desempenha as funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares. Então, olha só, o controle das atividades, né, do bom funcionamento, é da onde passa a ordem para o funcionamento da célula parte do núcleo, beleza? Então, olha só a representação aí, é o núcleo. Em azul, vocês podem ver nessa fita aí, essa dupla hélice, é o que a gente chama de um material genético, o DNA. Então é ele que vai mandar a ordem para a célula produzir uma substância, ela manda a ordem para a membrana plasmática selecionar o que entra, o que sai. Então quem fica no controle dessas atividades celulares é o núcleo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos lá. Reforçando o conteúdo. Eu preparei aqui umas 3 atividades para que a gente possa reforçar o que nós aprendemos hoje. Vamos lá. É comum ouvirmos a afirmação de que todos os seres vivos possuem células. Um grupo, entretanto, não é formado por essa estrutura, o que leva muitos autores a não considerá-lo como um organismo vivo. Que grupo é esse? Lembrou aí, pessoal? Será os protozoários, as bactérias, os vírus, as algas, as plantas? Lembra lá, qual é o único organismo, o micro-organismo que ele, por muitos autores, não é considerado como ser vivo? Acertou quem lembrou e marcou? A letra C, né, pessoal? São os vírus. Próximo. Sobre a teoria celular, que é a base da biologia celular. Sustenta-se em uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. Vamos lá. Teoria celular, eu falei lá no início. O que diz? A teoria central, né? O que fala o principal sobre a teoria celular? Qualquer dúvida aí, antes de responder, se quiser voltar um pouquinho aí no vídeo, fique à vontade. Letra A. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. Aqui, essa afirmação, ele diz que as células são parte dos seres vivos, só parte, né? Unidades funcionais de parte dos seres vivos.
Ou seja, diz que só parte dos seres vivos que possui células. O que vocês acham? Isso aí tá muito... Não sei, tá muito certo não. Letra B. Todos os organismos vivos são formados por células. Eu já ouvi o professor mencionando nessa aula isso. Todos os seres vivos são formados por células. Ótimo. Essa aí é tendenciosa a estar correta. Vamos para a letra C, analisar a próxima. Toda matéria existente no planeta é formada por células. Toda matéria. Então vamos lá. Quando ele fala toda matéria, ele também está incluindo uma pedra. Uma pedra é uma matéria. Pedra tem vida? Não tem, pessoal. Então, se ela não tem vida, ela não é formada por células. Então, a letra C está tendenciosa ao erro, né? Essa daí tem tudo para estar errada. Letra D. As células são formadas por membranas, citoplasma e núcleo. De fato. Mas note que o enunciado da questão fala sobre a teoria celular, pessoal. Então, a teoria celular, vou logo revelar aqui para vocês, né? O princípio da teoria celular diz que todos os organismos vivos são formados por células. Beleza? Acertou aí? Comemore. Vamos para a próxima. Membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e a saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de... Preste atenção, vou reforçar aqui, para você acertar a questão. Se você não entendeu uma vez, volte até entender, tá bom? A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal, preste atenção, função principal, controlar a entrada e saída das substâncias. Beleza? Eu falei isso para vocês. Essa característica, pessoal, de controlar tudo o que entra e o que sai dentro da célula, essa característica, essa função que a membrana plasmática tem, certo? É chamada de modelo de permeabilidade seletiva. Lembra lá, permite só algumas substâncias entrar e sair da célula. Beleza, pessoal? Tranquilo. Pessoal, por hoje, como eu falei para vocês, é só uma aulazinha básica sobre a introdução à citologia. Em outros momentos, se Deus quiser, estaremos novamente aqui no canal. Reforçando aqui, não deixe de se inscrever lá no canal, tá bom, pessoal? E para encerrar aqui, eu gostaria de passar uma frase de reflexão. Não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. Então, fica a reflexão aí, pessoal. Então, em um meio bem caótico que nós se encontramos, essas mudanças que estão acontecendo, o que a gente tem que fazer realmente é se adaptar, né? A palavra certa aí desse pensador, do Charles Darwin, né? É a adaptação. Então, as mudanças estão acontecendo e a gente tem que se adaptar. Então, pessoal, valeu, foi ótimo. Ok.